Alguns temas para abordar: o Europeu de Hóquei em Patins, que decorreu aqui em Paredes, a eleição de Pedro Machado para presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e o poder de compra na região. Muito boa noite, Hugo Carvalho. Obrigada por estar aqui no nosso jornal. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Europeu de Hóquei. Eu escolhi precisamente esse tema porque estes eventos são muito importantes para a nossa região. E não falo só na vertente desportiva, falo em primeiro lugar naquilo que é a vertente económica. Seja a vertente económica direta, nós tivemos uma visibilidade da nossa região, em particular do município de Paredes, onde efetivamente decorreu o Europeu, mas todos estes eventos deixam lastros para aquilo que podem fazer. Não só os impactos diretos da economia, porque as seleções vieram cá, trouxeram as suas comitivas, as suas delegações, as suas preparações, o seu conhecimento do local, e isso, do ponto de vista económico, obviamente produz riqueza. Mas estes eventos deixam um lastro muito mais do que isso. Deixam o nome desta região, o nome de Paredes. E por ser europeu, não é? Também acaba por transportar o nome de Paredes, não só além fronteiras. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós podermos ter na nossa região, neste espaço territorial, eventos que são uma imagem de marca para os seguidores da modalidade. E diria que, infelizmente, para os espanhóis será uma terra de boa sorte para eles, de menos sorte para nós, no caso. Em todo caso, para além daquilo que é o desporto, estes eventos, do ponto de vista económico, são também muito importantes para a região. Do ponto de vista desportivo, mais do que até os próprios resultados da Seleção Nacional, eu nem me queria muito centrar nisso, apenas uma nota muito breve, mas essencialmente aquilo que também uma seleção que a nível europeu dá muitos pontos. Sim, nós éramos o anterior campeão europeu, temos uma enorme tradição, das seleções com mais tradição nesta modalidade. Infelizmente não conseguimos ter os resultados que pretendíamos, enfim, para reflexão. Não foi só, mas também houve aqui um bocadinho de culpa de Covid, não é? Sim, para o jogo do terceiro e quarto lugar, sim, mas a montante, acho que há aqui algo a rever neste modelo, enfim, o anti-jogo e a falta de fair play das seleções francesas e espanholas, que no último jogo havia apenas um resultado que servia aos interesses dos dois para se apurar para a final, e fizeram um antijogo para que isso acontecesse, mas muito mais do que estes resultados desportivos, isto também é uma oportunidade para nós percebermos que no nosso território, não só Paredes, mas no nosso território, nós podemos potenciar mais modalidades do que o futebol. E o hóquei patins pode ser um exemplo de que, com estes eventos que mobilizam os nossos jovens, as novas gerações a praticar mais modalidades esportivas, que isto também seja uma oportunidade. O Conselho de Paredes tem tradição nesta modalidade. Sim, o Conselho de Paredes tem tradição, mas nós podemos alargar muito mais esta diversidade de modalidades a toda esta região, porque efetivamente viu-se que existia um enorme entusiasmo por haver este evento aqui em Paredes, mas que foi um evento que ultrapassou os limites do Conselho de Paredes, e portanto estão de parabéns todos aqueles que estiveram na sua organização, desde a Federação, mas também às entidades locais que colaboraram para que fosse possível nós termos um evento à escala europeia no nosso espaço territorial. Portanto, nota muito positiva para este europeu que decorreu durante praticamente uma semana. Independentemente do resultado desportivo final da nossa seleção, a nossa região ficou extremamente a ganhar. É sempre positivo transportar esta imagem, não é? Exatamente. Esta boa imagem que conseguimos. Também uma abordagem à eleição de Pedro Machado, que é o atual Presidente da Câmara Municipal de Lousada, para Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Sim, as comunidades intermunicipais têm ganho uma centralidade maior na nossa vida política de aproximação ao cidadão. Há cada vez mais delegação de competências do Poder Central, do Estado, de Lisboa, como nós costumamos dizer, para as autarquias, mas também para as comunidades intermunicipais. E a nossa região precisa muito de que a nossa comunidade intermunicipal tenha um papel muito ativo naquilo que é os catalisadores de desenvolvimento do nosso território. E a mim apraz-me que o Pedro Machado seja o rosto desta comunidade intermunicipal. Que é constituída por 11 municípios, 11 não é? municípios. E todos os presidentes de Câmara, julgo que estão a apoiar e aqui a concertar esforços. Sim, foi uma votação unânime entre todos. De 11 municípios de vários distritos. Portanto, temos o distrito de Porto, temos o distrito de Vila Real, temos de Aveiro, o distrito de Braga, de Aveiro não, temos... Castelo Paiva. Castelo Paiva. E, portanto, parece aqui muito importante nós termos um rosto que, para além de uma enorme experiência política, é Presidente de Câmara há mais de 6 anos,
foi vice-presidente da Câmara de Lousada, foi vereador durante sucessivos mandatos, conhece bem a nossa realidade da nossa região, do nosso contexto, e ele é uma pessoa particularmente comprometida com alguns projetos de desenvolvimento que são muito importantes para nós. A linha de Sousa, que tem que entrar com financiamento... A linha ferroviária? A linha ferroviária de Sousa. Mas, neste caso, ainda não há grandes certezas, porque o estudo de viabilidade ainda não está concluído, julgo eu. A linha está numa fase de estudo, mas se há 5 anos atrás falássemos da porventura da existência desta linha, toda a gente diria que isto nunca seria nem sequer um cenário de estudo e, portanto, há um caminho que tem vindo a ser feito, que eu julgo que terá um desfecho muito positivo, porque estamos... Mas a muito longo prazo. Não, temos que procurar que seja encurtar ao máximo esse timing. Nem que o papel relevante, nem que o fosse daqui a... Deixa que diga que entidades. Se me dessem um papel hoje a dizer que nós teríamos a linha de Sousa daqui a 10 anos, eu assinaria de imediato, porque a certeza da sua concretização seria uma enorme mais-valia para esta região. Diga-se que 2 dos 3 municípios mais populosos do país que não têm linha de comboio ficariam servidos com estas linhas e, portanto, esta linha faz mesmo muito sentido. E alguns são concelhos bastante industrializados também. Exatamente, a questão de Passos Ferreira, a questão de Paredes, a questão de Lousada, esta linha atravessa um eixo muito, muito relevante e teria um enorme potencial de desenvolvimento para o nosso ciclo económico. Daí que o estudo de viabilidade também vai tentar perceber qual será a procura, não é? E julgo que aí não há dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida da mais-valia que esta linha terá, seja do ponto de vista social, do ponto de vista económico, nem tudo diz respeito a números. Enfim, quando nós, no ponto seguinte, até iremos falar mesmo sobre isso, há linhas de comboio que têm necessariamente até que dar prejuízo. Eu quero que o cômputo das linhas de todo o país não o dê, porque se fôssemos por aí, se calhar só Porto e Lisboa, a ligação Porto-Lisboa é que existiria no nosso país. Também há um conjunto de investimentos que, do ponto de vista da sustentabilidade, desenvolvimento regional, também tem que existir. Mas eu julgo que o Pedro Machado estará bastante focado naquilo que são os projetos que a nossa região precisa, porque quer o programa PT 2030, quer o Plano de Recuperação e Resiliência, necessitam rapidamente de execução e nós teremos aqui que ter uma janela de oportunidades que nós não podemos perder. Eu fico muito satisfeito com esta eleição porque eu acompanho há alguns anos o percurso do Pedro Machado e, de facto, Lousada conseguiu-se afirmar, destacar num conjunto de áreas que muitas vezes até nem eram os temas que outros municípios seguiam, mas que Lousada sempre seguiu, em particular na área ambiental, e, portanto, julgo que nós estaremos muito bem representados ao nível da comunidade intermunicipal. Finalmente, o poder de compra na região vai basear-se num estudo que foi publicado recentemente pelo INE. Exatamente. E, infelizmente, não temos grandes notícias, não é? Sim. À semelhança do passado, nós continuamos muito abaixo naquilo que é o poder da média do poder de compra do nosso país. A região do Tâmega e Sousa, em particular, é muito destacada, infelizmente, pela negativa nestes números, nesta publicação do INE, dos dados de 2019, sobre o poder de compra no nosso país. Mas alguns dados que são muito preocupantes. Em primeiro lugar, apenas 32 municípios dos 308 é que estão acima da média nacional. Quer dizer que há 10% dos municípios que estão a concentrar o poder de compra e que há 90% do país que está a ficar abaixo dessa média. Portanto, nós vimos com um enorme desnível o efeito que há na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto e nas capitais do distrito. E, portanto, a nossa região fica de fora desse leque de conselhos que mais vai melhorando o poder de compra. Quanto maior o nosso poder de compra, melhor será o nosso indicador de qualidade de vida. Fala-se, é um dado adquirido, que há falta de mão de obra nas empresas e aqui a região não foge à regra. O que é surpreendente, porque se há falta de mão de obra, significa que haverá muito emprego, não é? Sim, nós temos quase um pleno emprego na nossa região. O grande problema, ou a maior dificuldade que nós temos, é que esse emprego gera remunerações baixas. Ao contrário das remunerações nas duas áreas metropolitanas do país, em particular na de Lisboa, nós depois, se analisarmos mais ao detalhe... É uma cidade essencialmente de serviços, não é? Exatamente, tem serviços, tem a administração pública central, tem a sede
de grandes empresas multinacionais, enfim, de uma escala global maior, mas também há simetrias entre a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, porque metade dos municípios da área metropolitana de Lisboa estão acima da média nacional, a outra metade não está. No Distrito do Porto, na área metropolitana do Porto, é 1/3 dos municípios acima e 2/3 já abaixo. Portanto, até em particular no Distrito do Porto, apenas acima da média, só está Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, portanto, e Maia, muito diminuto, apenas 4 concelhos. Portanto, esta diferença tem mais a ver com os salários, não é? Exatamente. Do que propriamente com a falta de emprego. Sim, é o que nós temos que conseguir, esse é o principal desafio, por isso é que a linha de Sousa é importante, que é mais um eixo de desenvolvimento, é por isso que é importante nós no PRR conseguirmos ter algum investimento para criar novas áreas de acolhimento empresarial, para modernizar a nossa economia, estar muito focados em auxiliar as nossas empresas para que elas candidatem a todos os programas de modernização, porque nós precisamos que as nossas empresas consigam vender mais caro os seus produtos, para que depois também elas possam pagar salários melhores e com isso nós conseguirmos aspirar, ter o mesmo nível de desenvolvimento que outras população, noutros espaços territoriais, conseguem ter. Sendo certo que também a verdade é que esta desigualdade também atinge porque há, nas áreas metropolitanas, do ponto de vista da administração pública, também lugares melhor remunerados e, portanto, esta descentralização do país, retirar o país de Lisboa e depois retirá-lo do Porto também e descentralizá-lo para estas regiões, uma harmonia diferente. Irá, obviamente, criar uma maior harmonia, um maior desenvolvimento e nós, na nossa região, não podemos perder isso de vista, em particular com os fundos comunitários que aí teremos pela frente para gerir. Mas haverá muitas dificuldades, certamente, pelo caminho para haverá conseguirmos sempre o centralismo, essa tão almejada descentralização de que já se fala há anos e anos. O centralismo em Portugal, embora sejamos um país pequeno, somos um país bastante centralista. O Carvalho, muito obrigada por ter estado aqui. Quando consigo sempre, não é? É o comentário semanal. Portanto, contaremos com este comentário todas as terças-feiras.